Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, nós temos uma palavra de Deus para os vossos corações. O texto para nossa meditação no dia de hoje se encontra no livro de Efésios. Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Efésios capítulo 2 e o versículo 14 nos diz assim a palavra do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Repetindo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Meus queridos irmãos, amigos ouvintes, nós estamos aqui diante de uma palavra bastante interessante, porque esta palavra nos fala a respeito de um assunto muito importante, que é acerca da salvação. Antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir ao mundo, a salvação, o perdão dos pecados, era realizado de uma forma cerimonial. Ou seja, como é que era assim? Nos tempos antes do Senhor Jesus Cristo, havia-se sacrifícios de animais. Ou seja, a pessoa que havia cometido um delito, a pessoa que havia cometido um pecado, esta pessoa, ela tinha que levar um animal, uma ovelha, para o sacerdote, e esta ovelha, este animal, este cabrito, ele era sacrificado para que a pessoa fosse perdoada dos seus pecados. Acontece, meus amados irmãos, que esses atos cerimoniais, eles eram apenas uma tipologia, ou seja, como se fosse um ensaio para o que de fato haveria de acontecer no futuro. Por exemplo, aquele cordeiro que era sacrificado no templo, que era sacrificado na tenda, no arraial, no tabernáculo, quando o povo de Israel peregrinava, aquele cordeiro era um símbolo, era uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, de como é que haveria de acontecer. Então ali era um prenúncio, era como se fosse um aviso, era como se fosse um recado. Então quando Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo entrega o seu Espírito ao Pai, porque a morte não tinha poder para tirar a vida de Jesus, Jesus se entrega voluntariamente para a morte, para assim nos remir dos nossos pecados. O Senhor Jesus estava ali fazendo o papel que anteriormente quem fazia era um animal, que antigamente quem fazia anteriormente era um cordeiro. Por isso que quando João vai escrever o livro, o quarto livro do Novo Testamento, João, quando vai batizar Jesus, que ele vê Jesus, que ele vê o Espírito Santo de Deus descer em forma corpórea sobre Jesus Cristo, ele olha para Jesus e disse: eis ali, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Nos tempos sacerdotais, a morte de um cordeiro só tirava o pecado de quem estava oferecendo o cordeiro. Então, se tivesse 10 pecadores naquele dia de sacrifício, 10 cordeiros teriam que ser imolados. Se tivesse 100 pecadores naquele dia cerimonial, 100 cordeiros tinham que ser imolados. E se tivesse 1.000, 2.000, enfim, a quantidade de pecadores que estivesse comparecendo no templo para receber o perdão era também a quantidade de cordeiros que haveriam de ser sacrificados. Aqui é que está a diferença. Porque Jesus, ele não precisou morrer 10, 20, 30, 50 mil vezes, não. Jesus só precisou de morrer uma vez. E através desta morte única de Cristo na cruz do Calvário, ele conseguiu remir os pecados de toda a humanidade. E o que é interessante aqui é que a morte do Cordeiro, que era realizada no dia, servia apenas para aquele dia. A pessoa pecou hoje, sacrificava o cordeiro hoje. A pessoa pecou amanhã, sacrificava o animal amanhã. É tanto que, como dava muito trabalho, eram muitos pecados, muitos animais, passou-se a ser feito o sacrifício anual, porque os sacerdotes não davam conta, os levitas, de tanta matança de animal. Aí então se decidiu, se confirmou que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para representar as pessoas diante de Deus e oferecer sob o propiciatório, sob a arca da aliança. Ele aspergia o sangue do animal e ali era realizado a cobertura dos pecados. Mas quando Jesus Cristo, ele vem a essa terra como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, Jesus morreu uma vez. E o efeito da morte de Jesus Cristo não foi temporário. O efeito da morte de Jesus Cristo não foi momentâneo. O efeito da morte de Jesus Cristo não foi diário, semanal, mensal ou anual, não. O efeito da morte de Jesus Cristo é eterno. Tanto que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se deu pelo primeiro motivo, por todos que morreram antes mesmo dele nascer. Segundo, por todos quantos vivos estavam no dia que ele morreu. E terceiro, por todos quantos que haveriam de futuramente nascer sobre a face da terra. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele tem efeito no passado, ele teve efeito no presente e ele tem efeito no futuro. Por isso que eu e você, nós estamos aqui. Nós fomos alcançados pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Vicário quer dizer substituto. Jesus nos substituiu. Ao substituir o Cordeiro, Jesus estava se colocando no meu, no seu,
no nosso lugar. E por que isso? Simplesmente para nos dar o direito de salvação e de vida eterna. Agora eu pergunto a você, meu amigo. Eu pergunto a você, minha amiga. Eu pergunto a você que me ouve. O que você está esperando para receber Jesus como Salvador da sua vida? O que você está esperando para entregar os seus caminhos ao Senhor e a partir de então fazer uma aliança com Ele e com Ele trilhar uma nova vida? Para isto Jesus, Ele morreu, para nos garantir o acesso ao Pai. Além de ter que ser sacrificado animais em lugar de pessoas, havia um véu que separava o santo dos santos. E diz-nos a Bíblia que ao Jesus morrer, o véu foi rasgado de alto para baixo. Por que de alto a baixo e não de baixo para o alto? Porque a providência de Deus, ela veio do alto. Jesus, ele veio do alto, de cima das mansões celestiais, para nos garantir vida e vida eterna ao morrer na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Antes de Jesus, somente o sumo sacerdote, a maior autoridade eclesiástica da época, o Santíssimo, só podia ser entrado uma vez por ano. E não era qualquer pessoa que poderia ter acesso ao Santo dos Santos. O levita não podia, o sacerdote não podia, o escriba não podia. Somente o sumo sacerdote, que quer dizer o sacerdote mor, o sacerdote maior, o sacerdote chefe, o comandante geral da religião da época, o líder maior de toda a época. Somente ele podia atravessar o véu. Somente ele podia atravessar o Santo dos Santos para fazer intercessão por nós. A partir do momento que Jesus ele morre na cruz do Calvário, esse véu foi rompido. Este véu foi rasgado de alto a baixo. O que Jesus estava querendo dizer com isto? Jesus estava querendo dizer que, uma vez que o véu foi rasgado, uma vez que não há mais separação, qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá por si só se apresentar ao Santo dos Santos, ao Senhor, e rogar por si o perdão dos seus próprios pecados, sem que haja a mediação humana para isto. Você, meu irmão, minha irmã que me ouve, você, meu irmão, minha irmã que me assiste, você não precisa de mim para os seus pecados ser perdoados. Você não precisa de autoridade religiosa eclesiástica para os seus pecados ser perdoados. Se você no seu coração tomar a decisão de viver uma nova vida, se você no seu coração tomar uma decisão de ser uma nova pessoa, uma nova criatura, o perdão de Deus, o perdão de Cristo Jesus, o sangue dele derramado no Calvário para perdão de pecados, derramados naquele tempo, ele goteja sobre sua vida nesta hora onde você estiver,
e você passa a ter direito e você passa a ter acesso a Cristo Jesus sem a necessidade de um mediador. Eu posso te ajudar em oração. Eu posso com você orarmos uns pelos outros, mas eu não posso rogar o seu perdão, porque eu não sou mediador entre você e Deus. A palavra do Senhor diz que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo pode intermediar esta audiência do homem pecador com o Deus Santo, o justo juiz. Somente Jesus Cristo, Bruno Pereira que me assiste e demais internautas, somente Jesus Cristo pode intermediar a nossa causa. Jesus está na forma corpórea, ao lado de Deus, o nosso Senhor, como nosso advogado. E de lá de onde Ele está, Ele intercede diante de Deus por cada um de nós, seres humanos, principalmente seres humanos arrependidos dos seus pecados. Portanto, meus queridos e amados irmãos, ao Jesus morrer na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou. Ou seja, a barreira que me impedia de falar com Deus, esta barreira foi removida. Antes, para mim falar com Deus, eu precisava de um intermediário, eu precisava de um intercessor, eu precisava de um mediador. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E aí passamos a ter acesso. E aí passamos a ter direito. Porque Ele nos garantiu esse direito. Ele nos garantiu a vida eterna. Meus queridos e amados irmãos, somente Jesus Cristo pode nos salvar. Somente Jesus Cristo, presbítero Edson Teixeira, é que pode pegar a pessoa, por mais que ela seja pecadora, por maior que sejam os pecados que ela possa ter cometido durante a vida estiver, somente Jesus Cristo pode perdoá-la, libertá-la e salvá-la para a glória de Deus Pai, porque para isto Ele morreu na cruz. Para isto Ele garantiu o direito de vida eterna. E você, meu irmão, você, meu amigo, você já tomou a sua decisão? Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Você já o reconheceu como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma? O que você está esperando para entregar os seus caminhos para Ele? Porque não há mais o véu que separa, não há mais impedimento. Ele nos garante o acesso, Ele nos garante a vida eterna. Jesus Cristo, Ele garante a nossa salvação. No passado, precisava de um cordeiro ser morto. No futuro, Jesus se fez cordeiro, Jesus se fez ovelha e foi levado ao matadouro. O matadouro que Jesus enfrentou foi o Gólgota, o lugar da caveira,
o monte da crucificação, ao subir ali carregando aquela cruz, Jesus não estava apenas carregando a madeira, que por mais que fosse pesada, não significava muita coisa, mas o peso que Jesus carregava era o peso dos pecados de toda a humanidade. O sacrifício dele era providencial para toda a salvação da humanidade. Por isso, meus amados e queridos irmãos, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, porque o ser humano sem Deus lhe falta a paz. O ser humano sem Jesus lhe falta a paz. E a paz aqui não é apenas ausência de guerra, porque você pode estar em guerra, você pode estar em batalha, mas você pode estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo e em paz com todos os que estão à sua volta, porque você recebeu Jesus como Salvador da sua vida. E Ele é a nossa paz. E Ele fez de ambos os povos um povo só. Embora a salvação veio por intermédio dos judeus, esta salvação não ficaria restrita apenas ao povo judeu. Esta salvação se estenderia a todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Jesus virá buscar um povo especial, zeloso de boas obras. E não importa o país, a nação, o continente, a raça, a cor, a altura, o peso, não importa, pois todos quantos receber Jesus como Salvador da sua alma, terá os seus pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. É disso que se trata, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe e que você possa permitir que esta palavra entre no seu coração, transforme a sua vida e você venha a ser uma nova criatura ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor.